54 anos, né? Não é pouca coisa não, não? Mas me lembra uma outra coisa, que também há 54 anos atrás, Deus começava a trazer o Evangelho para a minha família. Impressionante. Uma família que se mudou para frente da nossa casa, que eram presbiterianos, e a senhora, Dona Laura, não me esqueço dela, Dona Laura, o senhor João, seu esposo, e 2 filhos, que eram gêmeos, Eli e Isaac, trabalharam incessantemente para a nossa família. A minha irmã se converteu primeiro, depois eu, depois a mamãe. Meu pai demorou mais tempo. E assim conhecemos a palavra do Senhor. Então é uma data também muito significativa para mim. Nós parabenizamos a igreja pelos seus 54 anos. Sabendo do momento triste que passaram recentemente, quando a irmã Grácia nos ligou, à noite parece, né? Para mim era impossível chegar, eu gostaria de estar aqui no outro dia, mas eu tinha um compromisso já, eu não tinha como cancelar. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo, né? Embora a gente não entenda as coisas, é difícil de entender essas coisas, especialmente pessoas tão jovens, né? Mas Deus conhece todas as coisas. Temos orado para conforto aos familiares, né? E a toda a igreja, a todos os irmãos. E é uma honra mesmo estar aqui, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que Deus tem colocado em meu coração já há algum tempo. Eu estava lendo um livro e me chamou a atenção algumas colocações do autor do livro, e eu resolvi então preparar uma mensagem nesse assunto. Eu tenho um sonho. Eu acho que a igreja não pode parar de sonhar. Não é porque completou 54 anos que então a igreja vai parar de sonhar, né? A igreja, ela não está limitada ao tempo como nós estamos. O pastor José há pouco testemunhou da sua limitação. Chegou um momento que ele falou: eu completei a carreira, né? Vou passar o bastão, alguém vai tocar a obra, né? Mas a igreja não é assim. E a igreja não pode parar de sonhar. Nós temos que continuar sonhando. Eu me lembro dessas andanças do pastor José e pastor Josué. Não me lembro o ano, pastor, mas acho que foi perto de 80, 81, 82, quando eu fui visitado por eles, lá em Orlândia, no nosso primeiro ministério, né? E como a presença deles foi marcante para os nossos filhos, para minha esposa, para mim, para a igreja depois, em situações ainda de retorno que eles nos visitaram, pregando inclusive na igreja, e em outras oportunidades. O quanto isto nos ajudou, nos abençoou. E sempre sonhando com mais alguma coisa, sempre querendo mais alguma coisa, buscando mais alguma coisa, né? A dona Luzia é uma sonhadora, né? E eu vou abrir aqui, irmão, porque eu vou precisar de água mesmo, né? A garganta fica muito seca nessa situação. Ela está sonhando com neto, né? Lá em casa tem 3 que ainda não resolveram, né? Não se decidiram. Eu acho que eu vou mandar eles para cá, né? Com tanta mocidade bonita aqui, quem sabe aparece alguma coisa por aqui, né? Eu não estou com pressa de ser avô, não, né? Mas a Luzia é sonhadora, ela constantemente está tocando nesse assunto, né? Nós temos diversos sonhos na vida, nós não podemos parar de sonhar, né? E, na verdade, essa frase, ela
acho que vocês devem conhecer, né? Esse grande pregador Martin Luther King. Já ouviram falar, né? Talvez os mais jovens, talvez leram, né? Mas essa frase é dele, né? I have a dream, né? Foi o famoso sermão que ele pregou em Washington, né? Na capital, em 28 de agosto de 1963. Faz tempo, né? A igreja tinha 2 anos, né? A igreja é de 61, né? A igreja tinha 2 anos. É claro que o meu sonho não tem nada a ver com o sonho que ele tinha, né? A questão dele era uma luta de classes, né? Um outro que também sonhou como ele foi o Mandela, na África do Sul, né? E ambos pagaram caro. Luther King foi assassinado e Mandela foi para a prisão. Mas eu creio que houve resultados, né? A ideia que eu quero passar para os irmãos hoje à noite tem a ver também com o livro que eu estava lendo, de Frank Viola. Eu quero primeiramente dizer o seguinte, para que os irmãos fiquem bem tranquilos. Eu não concordo com tudo que ele diz. Eu não concordo com todas as posições que ele tem. Mas o pastor Frank Viola é talvez, nos momentos atuais, um dos grandes inovadores em muitas coisas com relação à eclesiologia. Repensar, reimaginar a igreja. Ser mais do que apenas uma organização. O pastor fez a menção aqui há pouco. A igreja é um organismo, gente. É muito mais que organização. A igreja é uma organização, pelos séculos, ela sofre. E eu passei momentos difíceis no meu ministério com a igreja organização. E vocês aqui tiveram, eu conheço um pouco da história da igreja, momentos difíceis que a igreja viveu pela organização, né? E para defendê-la, e para preservá-la, né? Para guardá-la, né? Mas a igreja é mais do que isso. A igreja é família. É uma expressão que eu gostei, pastor, é que o DNA do Senhor corre nas nossas veias espirituais, né? O Espírito Santo está aqui, gente, né? Tem um texto de Provérbios que é muito interessante. Peça a Deus que abençoe os seus planos. Tem algumas traduções que falam sonhos, tá? A palavra pode ser aplicada assim também. Peça a Deus que abençoe os seus planos ou os seus sonhos, e eles darão certo. O sonho é algo que ainda não foi realizado. O nosso grande problema é que a gente sempre leva para Deus abençoar aquilo que a gente já fez, e não aquilo que a gente está sonhando. Então, de repente, você já fez errado, você já fez mal feito, você já fez fora da vontade de Deus, e aí você quer que Deus abençoe. É melhor pedir antes. Entendeu isso, irmãos? Antes de realizarmos, peça a Deus que abençoe os seus sonhos. Então nós não podemos parar de sonhar, né? E de pensar, e de projetar, de planejar, sonhando e sonhando os sonhos de Deus, né? Então vamos começar. Qual é o meu sonho? O que eu vou compartilhar para os irmãos, então, é parte das ideias que eu li nesse livro, né? E que veio assim de encontro a ansiedades do meu coração, por tudo que eu já tenho vivido também, por tudo que eu já tenho visto no seio da igreja, por tudo que a gente já presenciou, e num país como o Brasil, pela multiplicidade de denominações, né? Às vezes eu me pergunto, é necessário isso? É necessário tantas denominações evangélicas?
que mais confundem do que esclarecem. E o meu coração sempre fica angustiado com isso. Então, uma das coisas, o meu sonho é que um dia a Igreja de Jesus Cristo corresponda ao chamado que lhe foi dirigido por Deus e comece a viver o verdadeiro sentido de sua identidade, desse DNA que corre nas nossas veias espirituais, que é a pulsação do coração divino, a noiva do Rei dos Reis. Gente, nós somos noiva de Cristo e devemos nos portar como tal, né? A palavra de Deus nos fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu estarei projetando, se vocês quiserem acompanhar a leitura, não há problema. Diz aí: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, nação santa, né? O povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar. Essa é a razão que Deus nos chamou. E ele, em outro texto, fala: não foram vocês que me escolheram, não. Eu escolhi a vós. Que às vezes a gente, eu aceitei Jesus, eu escolhi Jesus. Não, é Jesus quem te escolheu. Eu escolhi a vós. Mas tem uma razão para isso, tem um motivo, gente. Para que anuncieis, para anunciar os atos poderosos de Deus, que chamou vocês da escuridão, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Essa é a pulsação da igreja. A igreja tem que pulsar isso. Infelizmente, em muitas denominações, podemos dizer, talvez esses fatos acontecem mais isoladamente em igrejas locais, mas quando você pensa a nível de igreja como o corpo de Cristo, às vezes você não está vendo isso. Muito interesse material, muita política envolvida, né? Muita politicagem envolvida. Poucos anos atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, nós estávamos colocando um forro na igreja, lá em Campinas, um forro de gesso. Contratamos inclusive um irmão da igreja, de uma igreja, eu não vou dizer o nome para não, mas uma igreja até que nós consideramos. E demorou, é um trabalho bem demorado. Num dos dias que eu percebi, quando eu cheguei, que ele estava chorando, trabalhando, chorando. E eu cheguei ao pastor Natal e falei: pastor, você percebeu que o irmão está muito abatido? Ele falou: não. E o Natal é que tinha mais amizade com ele, já o conhecia há mais tempo. Desceu, perguntou para ele, falou: você quer conversar? Pastor, você tem tempo para conversar? Tem, vamos lá. E ele contou a história que estava acontecendo na sua igreja. O sistema deles é por campo, né? Então tem os donos dos campos, né? Pastores, os cabeçudão, né? Sei lá que nome que dá para isso. E alguém de uma outra cidade, o filho de um outro pastor, ligou para lá, ameaçando de morte se ele não deixasse aquele campo. A igreja teve que tirar, esconder, mandar para Mato Grosso, alguma coisa assim, até que a coisa passasse. E eu fico pensando: será que essa pulsação é a pulsação que Deus quer? Precisamos voltar a anunciar os atos poderosos de Deus, irmãos. Como eu disse, quando você pensa em igrejas locais, né, isso é bem visível, você destaca facilmente, né? Mas quando a gente pensa em nível de igreja universal, de igreja corpo de Cristo, da igreja noiva de Cristo, será que isso está acontecendo? Talvez se a igreja tivesse cumprido isso daqui, nós não estaríamos mais aqui. Cristo já tinha voltado.
Na verdade, a noiva está atrasando o noivo. Sempre acontece isso, né? A noiva sempre atrasa, né? O noivo está pronto, Cristo está pronto para voltar, né? Mas a noiva está atrasando, porque não cumpriu a tarefa que tinha que cumprir. Eu tenho outro sonho. Meu sonho é que um dia Jesus Cristo seja novamente o cabeça da sua igreja, de uma forma real. Perdemos isso, irmãos. Estou dizendo a nível de igreja, como corpo de Cristo, né? Há muitos homens comandando, e quando o homem comanda e coloca o espírito de lado, não dá certo. O homem tem que ser instrumento, o ser humano tem que ser instrumento de Deus e não o comandante. Ele tem que ser o cabeça, né? Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. A primazia é dele. Às vezes até nós cantamos alguns hinos que expressam essa mensagem, né? Que ele é tudo. Uma coisa que eu queria pedir, enquanto nós estamos falando a nível de igreja, eu acho que nós deveríamos fazer uma análise a nível pessoal. Eu sou membro do corpo de Cristo, você é membro. Qual tem sido a sua atitude com relação a isso? Cristo é o cabeça aí? Quando Deus plantou essa igreja, vamos dizer assim, uma pequena célula num corpo, né? Que é a igreja que é uma pequena célula, como outras igrejas locais, né? Pequenas partículas do corpo de Cristo. Quando Deus plantou a igreja, e usando a instrumentalidade do pastor José e outros que foram aí os pioneiros da obra, Deus tinha esse sonho de que ele continuasse a ser o cabeça. Mas quando a igreja deixa de ter a direção do cabeça Cristo e passa a ter a direção de cabeças humanas, não vai dar certo. Como eu disse, apenas instrumentos nas mãos de Deus. É assim que devemos permanecer. E aí a minha pergunta pessoal a você, como membro do corpo de Cristo, quem é o cabeça aí? Meu sonho é que grupos de cristãos em todos os lugares encarnem a realidade do Novo Testamento, de que a igreja é um organismo vivo e não uma instituição. Isso é muito forte, irmãos, e cada vez vai ficando mais forte pelas exigências dos governos e pelas exigências materiais. Quanto mais a instituição cresce, mais ela exige em seu crescimento. E muitas igrejas se veem mais ocupadas em cuidar da instituição do que viver o organismo. E é isso que acontece. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, versículo 12 e também o versículo 27. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Um organismo vivo, que o Espírito Santo habita nele. Meu sonho, e isto, não sei se eu vou chocar alguém, mas isto Deus tem falado no meu coração já há algum tempo. A divisão entre clero e laicato seja algum dia uma relíquia da história da igreja.
e que o próprio Senhor Jesus Cristo ocupe novamente o lugar de autoridade no meio do seu povo, que lhe foi roubado por um apodrecido sistema hierárquico humano. Esta situação, irmãos, é uma herança da Igreja Católica, sabia disso? Deus não olha para o seu povo. Este é leigo, este é sacerdote. Não. O que é que a palavra nos fala? Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. E olha, escute isso. E fez de nós um reino de sacerdotes. Fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória, a honra, o poder para todos sempre. Amém. No texto que nós já tínhamos lido de 1 Pedro, somos nação santa, sacerdotes real. A herança que ficou desde que Constantino fez o acordo com os pais da igreja, no século III, quando Constantino fez um acordo com os pais da igreja naquela época, porque ele percebia que Roma não conseguia destruir a igreja. Pelo contrário, a igreja estava crescendo e avançando e conquistando. Paulo disse em determinado momento que o evangelho tinha chegado na casa de César. Imagina isso. Imagina isso. Ele era o imperador do mundo. Talvez algum serviçal, talvez algum escravo. Nós não sabemos como, mas o evangelho chegou na casa de César. Então Constantino bolou, falou: se eu não posso vencer o inimigo, me torno amigo dele. Vem cá, vamos conversar. Eu vou construir prédios para vocês, eu vou fazer isso, vamos acabar isso. E os pais da igreja aceitaram. E aí começaram as coisas. Ressuscitou-se os costumes do Velho Testamento, em grande maioria, E a igreja passou 1.200 anos na negridão total. As doutrinas falsas que nós conhecemos, as heresias que nós conhecemos, a idolatria, a mariolatria, a corredentora Maria, com Cristo, surgiu dessa época. Não é coisa recente, não. É dessa época. As indulgências, o purgatório, e por aí vai. Até que veio a reforma. Reformou-se muito da doutrina, mas não se conseguiu reformar alguns costumes, algumas práticas que permaneceram. E uma delas é essa. Deus olha para o seu povo como sacerdotes. E se você pegar o Estatuto da Comunhão, possivelmente se há uma declaração de fé da igreja aqui, este artigo está lá na nossa declaração de fé: sacerdócio real de cada crente. Só que na prática nós não colocamos isso. E quando nós assumimos a nossa posição de sacerdotes, nós entendemos que o Espírito que habita no pastor é o mesmo Espírito que habita em você. Evidentemente que Deus distribui dons, essa é outra história. Deus dá o dom de pastor, o dom de evangelista e outros dons. Isso é outra história. Mas a nossa posição diante dele é como sacerdotes. É assim que ele nos vê. Seja você um sacerdote, aonde você estiver. Porque o sacerdote é representante, é embaixador. Então, aonde você estiver, você representa o Pai. Você representa Cristo. Você é embaixador dele. Mas, grande maioria de nós, não, isso é tarefa do pastor.
Isso é tarefa dele, ele que é o sacerdote. Não, você. Você. Eu tenho um sonho. Que multidões de servos de Deus não mais tolerem os sistemas edificados por homens que os têm mantidos em servidão religiosa, sob uma pilha de culpa, obrigação e condenação, fazendo-os escravos de líderes e de sistemas autoritários. Irmãos, isso está acontecendo no nosso país. Tem pessoas em nosso país que se dizem cristãos, eu não duvido, talvez sejam, mas que estão vivendo debaixo da autoridade de um líder, e se o líder mandar fazer isso, ele faz, se mandar fazer aquilo, ele faz, e nós tivemos casos horrorosos já, né, terríveis, casos horrendos, de multidões que, como houve aqui mesmo na América do Sul, né, que se mataram, que se envenenaram, porque um líder mandou fazer. E não é só no Brasil, isso acontece em outros lugares. Eu tenho viajado muito para o Peru, a mesma coisa acontece lá. Líderes que têm um poder tão grande de conduzir as pessoas, que conduzem até para as coisas erradas. Veja o que fala a palavra em Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 13 e 14. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. E para descobrir isso daqui, tem que examinar na palavra. O pastor falou, a igreja é reconhecida por isso, né, pastor? Pela palavra. É aqui que você determina, né? Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos, a dívida e os seus regulamentos, né? Que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta pregando-a na cruz. Outra tradução fala cravando-a na cruz. Eu tenho um sonho, irmãos. Tem outro texto, desculpe, desse assunto ainda. 16 e 23 de Colossenses 2. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, sobre os dias santos, a festa da lua nova, sábado, tá? Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Você estabelece uma lista, né? Pensando que esta aparência das regras representa a santidade, mas na verdade a imoralidade se infiltra ali. Não é a nossa aparência, não é o que você come, que determina a sua santidade, a sua espiritualidade. A sua espiritualidade, a sua santidade que vai determinar o que você faz. Nós não podemos inverter as coisas. Não é estabelecer regras que vai regular a minha ansiedade carnal. Não. É a minha santidade que vai regular isso. É o contrário. Né? Meu sonho é que a centralidade e a supremacia de Jesus Cristo sejam o foco, a razão de ser e a busca de cada cristão e de cada igreja. Este deve ser o nosso foco, centralizar em Cristo e Ele ser supremo para nós. A centralidade da igreja tem que estar em Cristo. O foco da igreja tem que ser Cristo. O que nós vemos muitas vezes é que o foco está em outras coisas e não mais em Cristo. Veja o que a palavra diz em Gálatas,
capítulo 2, 19 e 20, Paulo dizia: eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Onde estava o foco de Paulo? Cristo. Eu morri com Ele. E a vida que eu estou vivendo agora, eu vivo na fé dEle, porque Ele vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. Meu sonho é que o amado povo de Deus não seja mais obcecado com coisas religiosas, com práticas religiosas ou denominacionais, a ponto de dividir por causa delas. Mas que a sua obsessão seja antes por uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Foi a colocação que eu fiz no início. Para mim é inexplicável. As milhares, eu não sei te dizer quantas, mas certamente milhares de denominações evangélicas em nossa pátria. E cada ano que passa aparecem mais. Por quê? Divisões. Pequenas coisas se dividem. Eu sempre tenho em mente que essa coisa não é de hoje também, né? A igreja no início sofreu isso. E eu sempre tenho em mente aquele encontro de Jerusalém no capítulo 15 de Atos. Gente, ali a coisa era para quebrar o pau ali. Ali ia acontecer. Se você ler o contexto, né, a coisa ali ia dividir. Né? E talvez não ia dividir em 2 grupos, não, seria mais. Né? Mas, sabiamente, Deus usou alguns homens, especialmente Tiago, né? E eles chegaram a um acordo. Olha, não dá para exigir isso, mas também não dá para fazer isso. Então, vamos chegar a um acordo aqui. E vamos nos amar, e vamos viver como irmãos, e vamos ser igreja. Mas hoje, por pouca coisa, por muito pouca coisa, pessoas estão deixando de ter comunhão com outros porque pensam alguma coisa diferente. Efésios capítulo 4 é muito forte nisso daí. Diz assim, versículo 1, parte do versículo 1 até o final, diz: por isso eu peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, veja aí, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora, isso podemos trazer com muita propriedade para o seio da igreja local. Nós estamos falando num contexto maior, né? Do corpo de Cristo, da igreja, mas podemos trazer para o contexto local. Quantas vezes, por mínimas coisas, pessoas se desentendem no seio da igreja? A história de vida do pastor José, eu conheço algumas coisas, ele enfrentou momentos difíceis, né, pastor? Com pessoas que pensavam diferente e se colocaram ali e apaziguar a coisa, não era fácil. Suportando, façam tudo, olha aí, irmãos, não é façam alguma coisa, não, façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, há um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou todos vocês. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. É evidente que há momentos que talvez você tenha que chamar o irmão e exortá-lo e dizer: irmão, isso não está bem, né? Não está certo. Pense no que você está fazendo. Não estou falando sobre essa questão, né? Eu estou falando sobre a questão de determinar, cortar uma comunhão, cortar um relacionamento, né, por uma diferença. Porque ele pensa diferente de você. Eu tenho um sonho que inúmeras igrejas deixem de ser poderosas empresas e instituições e sejam transformadas em famílias espirituais. Eu acho que nunca tivemos, nos últimos 40, 50 anos talvez, o surgimento das chamadas megas igrejas, né, como em nenhum outro tempo. E eu acho que ainda vai continuar acontecendo. Aqui no Brasil começou, né? Temos aí igrejas com milhares e milhares e milhares de membros, né? Poderosas organizações. Você não imagina o poder que eles têm, né? Em patrimônio, em estrutura, nada contra a igreja se expandir, a igreja crescer. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Quanto mais crescermos, é cumprir o mandato do Senhor. Mas quando a instituição, quando a organização suplanta a igreja, o organismo, aí eu tenho contra. Elas precisam, então, deixarem de ser apenas empresas e instituições. Precisam ser autênticas comunidades cristocêntricas, onde os membros conheçam uns aos outros intimamente. Agora, irmãos, vamos ser sinceros conosco mesmo. Como podemos nos conhecer intimamente? Através de relacionamentos. Correto? A frequência ao culto apenas não nos permitirá conhecer intimamente. Porque chegamos e saímos. Chegamos e saímos. Não é verdade? Talvez alguns que não podem vir nos cultos durante a semana vão se encontrar apenas nos domingos. Mas a modernidade apresenta uma série de mecanismos de relacionamentos, né, que podem ser incrementados, que podem ser utilizados para viver corpo, para viver organismo, né? Então, que conheçam uns aos outros intimamente, que se amem incondicionalmente. Foi o que Jesus pediu: amai-vos uns aos outros. Este é um novo mandamento que eu dou. E ele ainda completava, né? Se vocês se amarem como eu vos amei. Como foi que Jesus amou? Ele deu a sua vida. Ele fez mais. Ele amou com todos os defeitos que eles tinham. E olha, tinha cada cabeçudo ali naqueles 12, né? Pedro, imagina lidar com Pedro, né? Imagina. E outros, os orgulhosos lá, né, que queriam sentar um de cada lado com Jesus. Você imagina tratar com esses 12? E Jesus os amou. E ele dizia: assim como eu vos amei, vocês devem amar-se. Por quê? Se vocês fizerem isso, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. E mais, o mundo vai crer. É interessante isso, irmãos. Eu acho que às vezes nos esquecemos. Amem-se incondicionalmente. Se sacrifiquem profundamente.
se alegrem uns com os outros, apesar de tudo. Tem hora que a alegria fica difícil, né? Mas apesar de tudo, se alegrem uns com os outros. Os textos que eu falei é de João 13, né? Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha só, irmãos. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o resultado, o fruto, compensa o sacrifício. É difícil amar alguém, mas compensa pelo resultado que nós vamos ter, pela promessa que é feita. Experimente praticar. Eu tenho um sonho hoje, irmãos. Meu sonho é que a igreja do século XXI, ansiosamente aguarda a segunda vinda de Cristo, possa espelhar-se no modelo bíblico da verdadeira igreja de Cristo. Que ela possa voltar-se às páginas do Novo Testamento e viver a igreja que Cristo sempre sonhou edificar. Meu sonho é ver isso acontecer novamente, antes de Cristo voltar. E todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam propriedades e até outras coisas, dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo, eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Lembre-se de uma coisa: os discípulos não inventaram isso daqui. Não foi ideia deles. Eles aprenderam com Jesus. Pode ler a história da vida de Jesus. Metade do tempo ele estava com os discípulos e a outra metade com o povo. E quando ele estava com o povo, ele estava em dois lugares: nas ruas ou nas casas. E quando ele estava nas casas, ele estava em um só lugar, ao redor de uma mesa. Pode ler. Ele encontrou Mateus, né, lá na coletoria de impostos. Mateus, segue. Não dá nem para entender como é que Mateus levantou, deixou tudo e seguiu. Eu não consigo entender. Você faria isso? Quer dizer, devia haver algo especial no olhar de Jesus, né? Porque devia ter compromissos, ele devia ter família, mas simplesmente levantou e seguiu. E imediatamente se ouve, ele estava na casa de Mateus. Aonde? Em volta de uma mesa, comendo. E os amigos de Mateus todos ali. Diz que quando as pessoas estão comendo, a sua mente se abre. Por isso que grandes negócios das grandes empresas são feitas aonde? Em restaurantes. Porque a mente se abre, a pessoa fica mais fácil de ser convencida. Jesus gastava tempo assim, relacionando-se em comunhão com as famílias, em comunhão com as pessoas. Esse era o ministério de Jesus. E interessante, quando alguém não o convidava, ele convidava, né? Zaqueu, desce que eu vou para a tua casa.
Tinha mais isso. Né? Eles se convidaram. Né? Eu tenho um sonho, irmãos. 54 anos é tempo de sonhar. É tempo de olhar para frente. Os desafios aqui ao redor da igreja, vizinhos, né? O bairro, a cidade. A igreja precisa sonhar. Sonhar em cumprir o seu papel, de ser a noiva, de pulsar em Cristo, aonde você estiver. Saber que você é sacerdote, aonde você estiver. De saber que a organização tem a sua importância e ela é necessária até para a vida, né, normal da igreja, mas ela não é maior que o organismo. Não pode ser mais importante que o organismo. O meu desafio, até a minha oração, é que os irmãos possam preservar com todo carinho, com todo amor, esse organismo que existe aqui. E que qualquer um que chegar se sinta parte dele. Porque os irmãos vão se relacionar com ele. E vão buscar. Relacionamento não pode ser ocasional. Esse relacionamento tem que ser intencional. Você tem que ter essa intenção. Olhar para o seu amigo de trabalho, olhar para o seu amigo, o seu vizinho, olhar para o seu parente e ter a intenção de buscá-lo e relacionar-se com ele. Mesmo que você seja acusado como Jesus foi. Jesus foi acusado, né, de ser comilão, beberrão e que só se encontrava com os pecadores. Não foi essa a acusação que fizeram? O que Jesus falou? Mas são eles que precisam. Se vocês não precisam, mesmo que venha essa acusação, esses que estão ao nosso redor, que possam ver no seu estilo de vida cristão, que ama, né, que representa verdadeiramente Cristo, a noiva, e ser atraído por ele. Bom, ele tem algo diferente, né? Mas se a gente se tranca, se a gente não abre a boca, a gente não procura relacionar-se, não procura se apresentar às pessoas, como eles vão conhecer? Ou se nós não nos amamos mutuamente, se permitimos o diabo lançar sementes de amargura, de rancor, de ódio entre nós, o que eles vão pensar da igreja? Então, irmãos, preservem isto. Preservem isto. A qualquer custo. Não permitam que o diabo tenha qualquer oportunidade. Cortem o mal pela raiz quando ele chegar. Que você possa sonhar comigo. Eu tenho esse sonho, que você possa sonhar comigo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que foram diversos textos que mostram qual era o sonho do Senhor para a igreja, o que o Senhor desejava para a igreja, o estilo de vida que o Senhor queria para os Teus filhos. O tempo passou, 2000 anos, a igreja já sofreu, já lutou, já foi perseguida, mártires derramaram seu sangue, nações inteiras foram perseguidas, quase destruídas por causa do Evangelho. Mas a igreja está aqui, pela graça do Senhor. E toda a honra e toda a glória realmente sejam dadas a Ti. Não fosse, Senhor, o Teu cuidado e o interesse que o Senhor tem com a igreja,
O Senhor não abandonou a igreja. O Senhor afundou e cuida dela. O Senhor nos deu do seu Espírito. O Senhor sempre nos capacita com dons, levanta líderes, obreiros. O Senhor não nos abandonou. Mas, Pai, não podemos perder a visão que o Senhor tinha da igreja. Te agradecemos pela vida desta igreja, pela história, por lutas que já enfrentaram, a perda do antigo prédio e o desafio que foi todo aquele tempo, e a mostra, a prova da tua fidelidade, permitindo a construção desse novo prédio. Os desafios na obra missionária, sempre um exemplo para a denominação. O cuidado com o ensino da tua palavra, como o próprio pastor tem mencionado. Obrigado, Senhor. Louvamos. Como disse, a honra e a glória é para o Senhor. Mantenha-os assim, Senhor. Preserve-os. Guarde-os, ó Senhor, dos ataques. Muitas vezes eles vão surgir, mas que sejam sábios para impedir essas flechas do maligno que querem flechar corações com ódio, com mágoa, com rancor, com ciúmes, com orgulho, o que for, tentando destruir, tentando impedir a obra da igreja. Senhor, sejam sábios para não permitir isso. Diz a tua palavra que nós temos uma armadura, um escudo que deve ser vestido para nos proteger disto. E que individualmente, Senhor, cada um dos teus filhos, membro desta igreja, assuma a sua posição de sacerdote, de filho de Deus, de parte deste corpo, representante, e seja um instrumento de bênção nas tuas mãos, para a honra e para a glória do Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos e agradecemos ao meu Pai por esses anos de vida da igreja, que tem sido bênção para mim, para muitas outras igrejas, muitos outros pastores. Eu te louvo e te agradeço orando no precioso nome de Jesus, ó Pai. Amém.